Olá, boa tarde. Aqui é o professor Eurivaldo e por sugestão de algumas pessoas estou fazendo um vídeo parte 2 do tema Há algo muito estranho no resultado do BTG Pactual. A intenção desse vídeo é tentar trazer mais informações para ver se conseguimos entender o que aconteceu. E lembrando, fazendo aí uma revisão, o que chamou minha atenção ao fazer análise do resultado do banco, num vídeo que eu publiquei alguns dias atrás, foi esta reta, né? A linha em verde é o lucro líquido e a linha em dourado é a cotação. E não é natural que num prazo aí de 3, 4 anos a linha do resultado descreva uma reta. Isso não é nem um pouco comum. Nesta planilha do Excel, eu cadastrei os valores dos resultados líquidos de 2020 até 2024 e com base nessa tabela, plotei o gráfico. E nós podemos ver aí que o gráfico, um gráfico de barras, mostra praticamente uma constante, uma linha reta, um resultado como se ele tivesse sido planejado. Não estou fazendo nenhuma afirmação de que há problema no resultado. Eu estou afirmando com todas as letras de que é muito estranho isso. Ainda mais pelos motivos que eu já comentei, que foi uma variação cambial bastante oscilante ao longo dos 5 anos de análise, a pandemia pelo novo coronavírus, lembrando também da alta da Selic, também o crescimento da inadimplência. Então, os bancos, os 8 outros bancos que têm ações listadas em bolsa tiveram comportamentos totalmente diferentes, ok? Então, com base naquela avaliação, eu ampliei a pesquisa, detalhando, trazendo para o Excel cada linha do resultado dos últimos 5 anos do BTG Pactual. E o que me chamou muita atenção foi onde está marcado com esta seta em verde, provisões para operações de crédito e outros créditos. E também provisões para passivos contingentes apenas em relação ao ano de 2024. E o maior destaque nessa análise da provisão para operações de crédito e outros créditos é o que aconteceu em 2022. Em 2021 nós tínhamos uma despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa de 826 milhões, e em 2022 uma de 4 bilhões 366 milhões 619 mil reais. Quando eu pego aquela informação da tabela com os saldos das DREs do Banco BTG Pactual e crio um gráfico, fica evidente essa grande distorção. E aí uma interrogação, o que aconteceu? Qual é o motivo? Vendo o material completo da publicação do balanço de 31 de dezembro de 2022, nós não temos uma informação muito detalhada, o que é natural. O balanço, a sua publicação não chega no nível mais analítico possível. Levando aquelas informações daquele grupo de contas para esses gráficos, tanto em linha quanto em barras, o que eu estou estudando é exatamente essa linha em verde, provisões para operações de crédito e outros créditos. Nós temos aqui uma grande distorção entre 2021 e 2022 e depois para 2023. E esse é o foco da nossa pesquisa. Ampliando mais ainda, eu trouxe para vocês darem uma olhada, vocês podem pausar o vídeo, é a DRE consolidada, em que nós temos aqui, naquele grupo, provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito. Nós tínhamos um saldo a débito, né, em 31 de dezembro de 2021, de 826 milhões 271 mil reais. E em 31 de dezembro de 2022 foi para 4 bilhões 366 milhões 619 mil. É exatamente na linha de provisões que nós temos essa grande oscilação, essa grande variação. Também retirado da publicação o relatório da PricewaterhouseCoopers,
em que eles explicam o que eles olham em relação às provisões de operações de crédito. Vocês também podem pausar o vídeo para ler o texto, se acharem necessário. E aqui o que o Banco BTG Pactual fala em notas explicativas e também nas políticas, principais políticas contábeis, como eles tratam a provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito. Lembrando que naquele momento da história, as instituições financeiras faziam provisões com base na resolução 2682. Agora em 2025 isso foi modificado, tá? A gente pode dizer que foi simplificado o processo. Continuando, quando nós olhamos aqui nessa nota explicativa, eles trazem a mesma informação. Nós tínhamos 826 milhões em 2021, passamos para 4 bilhões 366 milhões como constituição de provisão. E aí, o que eu fiz? Eu fui no detalhe que eles também divulgam na publicação do balanço. Que detalhe é esse? Com base no consolidado, a classificação de nível de risco, desde a letra AA até a letra H, os valores já de parcelas vencidas e a vencer desdobrada pelos prazos de até 6 meses, de 6 meses a 1 ano, e acima de 1 ano, total geral da carteira, classificada pelos níveis de acordo com a resolução 2082 e as provisões que foram feitas. Então nós vemos em 2022 o total geral de provisões feita é o saldo que permanece, não é a despesa, é o saldo é o histórico de saldo. 5 bilhões 486 milhões e 31 mil. Enquanto que em 31 de dezembro de 2021, 3 bilhões 379 milhões 336 mil. Então uma grande alta das provisões é a mesma informação que eu mostro na DRE, aquela grande distorção, conforme nós vimos no gráfico. Estou voltando algumas telas neste gráfico aqui, ok? Continuando, vamos analisar um pouco mais essa informação. Quando nós detalhamos o que está lá na publicação de balanço e notas explicativas, eu faço um destaque em relação ao nível de risco e comparando 2022 com 2021. A provisão, o estoque de provisão para o nível E em 2021 eram de 267 milhões 819 mil reais. E agora em 2022 foi de 1 bilhão 469 milhões 538 mil reais. Aqui foi a grande diferença de um período em relação ao outro. Também teve oscilação em relação a outros períodos, como para a letra G e para a letra F, né? Nós vemos aqui algumas variações e inclusive também para a letra H. Mas o que chamou mais a minha atenção foi exatamente essa grande elevação do saldo da letra E. E aí esses gráficos apontam isso, né, com mais detalhe. Nós temos lá em 2021 uma barra que havia crescido bastante de provisão, tinha sido no nível F, e em 2022 no nível E. E o que significa a provisão nível E? Provisão de 30% sobre o estoque dos ativos classificados naquele nível de risco. E na F, 50%. Não consigo ver detalhes, explicações do porquê cresceu tanto de 2021 para 2022. Não tem essa informação detalhada na divulgação e é normal que seja assim. Os balanços, as DREs são publicadas de forma mais sintética e não analítica. Quem tem acesso aos detalhes? O próprio BTG Pactual e a auditoria PricewaterhouseCoopers, quem audita as
demonstrações contábeis daquela instituição. Ok, pessoal? Aqui fica mais claro ainda a grande distorção. Nesse vermelho tom mais escuro é o ano de 2022 e no vermelho mais claro 2021. O que aconteceu em 2022? O banco sabe e o auditor também sabe. Não dá para você ter esse nível de explicação nas demonstrações contábeis. Eu não estou afirmando que tem algo errado. Eu estou afirmando que tem algo muito estranho. Não tenho como dizer, aconteceu isso ou aquilo, porque não há divulgação em detalhes disto. E aquela resolução 2682 que eu comentei, ela estabelecia, né, ela foi revogada mais recentemente, é um outro critério agora, mas ela estabelecia que no nível A, uma provisão de 0,5%, nível B, 1%, nível C, 3%, nível D, 10%, nível E, 30%, que é a que eu chamei a atenção, nível F, 50%, nível G, 70% e nível H, 100%. Comparando os setores de atividade para quem o BTG concedia crédito, olhando no consolidado de 2021 para 2022, não teve tanta mudança significativa, né? Cresceu um pouco mais pessoa física, cresceu um pouco mais também a indústria, serviços, mas essa informação não conseguiria explicar porque uma provisão tão maior. Tem um fato extraordinário aqui, que em 2021 havia acontecido a aquisição de carteira de crédito, no valor aí de R$1.850.911.000. Não sei qual é o impacto disto em relação ao ano de 2022. O que me chama muito a atenção é a constituição da provisão de 826 para 4.366.000.000. Mais algumas informações reportadas em notas explicativas, né? E aí quando eu analiso 2022 para 2023, nós vemos uma queda bastante grande no valor da provisão, que em 2022 chegava a 4.300.000.000, em 2023 cai para 2.400. O que aconteceu, né? Mesma coisa em relação ao relatório de auditoria, nós não temos um detalhe que possa explicar, muito menos nas notas explicativas, ok? Há apenas a informação sintética, não tem o detalhamento. Agora, com relação à provisão para passivos contingentes, 2024 ela vinha em torno de 300 a 400 milhões, 2024 chegou a R$1 bilhão, né? Chegou a R$1 bilhão. Continuando aí, interrompido aí por um celular, depois eu vejo o que é. O balanço patrimonial de 2023 para 2024 mostra também um crescimento no saldo de provisão para passivos contingentes. Dentro desse crescimento de quase 5 para 7 está aquele valor de 1 bilhão que eu demonstrei agora há pouco. Mais algumas informações de notas explicativas, vocês podem pausar o vídeo se acharem necessário. Tudo isto está divulgado no site de relações com investidores do próprio banco. Quando eu vou no detalhamento, eu vejo aqui um valor aqui significativo, né, para tentar entender aquele 1 bilhão a mais, né? Constituição de provisões civil, né? Provisões civil. Mais algumas informações de notas explicativas. E aqui, o que eu faço nessa tabela? Eu estou pegando as provisões e eu
num teste, modificando o valor da constituição de provisão em 2022 para um padrão parecido com o comportamento de anos anteriores. Então, com esta mudança aqui, com esse teste de hipótese, o resultado líquido passaria a ser esse, e não uma reta. Então, a gente pode pensar que aquela grande provisão constituída em 2022, que nós não temos o detalhe do motivo, contribuiu para que o resultado fosse uma reta. Tanto é que é interessante que no ano seguinte a provisão já não é mais naquele mesmo tamanho, né? Então, quando eu olho o resultado consolidado, resultado líquido de 2020 a 2024, publicado, que descreve essa reta, e eu vou para o resultado hipotético, considerando uma volta a uma normalidade do tamanho das provisões, eu não teria mais uma reta, eu teria uma modificação nessa demonstração gráfica, né? Então, comparativo do resultado publicado com o resultado hipotético, considerando uma provisão para créditos de liquidação duvidosa nos mesmos níveis que os demais períodos, nós teríamos, então, uma mudança na linha que descreve o resultado líquido ao longo de 5 anos. Não teríamos uma reta, mas sim seria mais normal esse gráfico aqui da direita do que o primeiro, que descreve uma reta. Então, pessoal, não tem como a gente saber exatamente quais os motivos que levaram àquela provisão. Na publicação não há detalhes suficientes para isto, não há. Quem tem a informação é o próprio banco, o contador do banco e o auditor, porque o auditor ele tem acesso a tudo. Mas o que me faz pensar como uma potencial hipótese é exatamente essa mudança significativa na DRE, no aumento das despesas com provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito, em que eu tenho em 2021 826 milhões 271 mil reais, né? E isso vai em 2022 para 4 bilhões 366 619. Então, nós de fora da instituição não temos como fazer afirmações A ou B, mas continuamos nesse mundo das hipóteses. Por que mudou tanto? E por que no nível E? Por que no nível E essa grande alteração? Normalmente as operações vão migrando de um nível para outro em função da passagem do tempo, dos atrasos. A cada 30 dias elas mudam de letra. Mudavam, né? Agora a norma é outra. Será que isso tem alguma ligação com a aquisição da carteira de crédito? Não sei. Pode ser. É mais uma explicação, né? Ok, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês em complemento, né? Se alguém tiver alguma outra sugestão, algum outro pedido, pode comentar. E eu agradeço muito a vocês que viram o vídeo, que fizeram sugestões, que perguntaram mais detalhes. Muito obrigado aí pelas visualizações dos vídeos deste canal e até um próximo vídeo. Abraços!